Você está com medo de parir, o meu objetivo aqui hoje é diminuir um pouco seu medo de parir. Eu já tentei diminuir seu medo de lacerar, eu já tentei te fazer entender como que você pode viver uma experiência de parto sem tanto sofrimento, com uma menor percepção de dor, mas hoje a gente vai falar sobre o medo da dor, sobre como você, durante a sua gestação, tem um poder magnífico nas suas mãos que o Criador maravilhoso te deu e você não tá usando ele, você tá ficando cada vez com mais medo e sem que você saiba, porque você não tem como saber de tudo, e é pra isso que eu tô aqui, pra te ajudar, pra te falar o que você não sabe. Sem que você saiba, você acaba aumentando aquela percepção de dor que você vai sentir lá no parto, quando você não trabalha a sua percepção de dor e a maneira como você enxerga esse cenário durante a sua gestação. Se você não me conhece, seja muito bem-vinda. Eu sou a Laís Helena, doula e educadora perinatal, especialista em partos em recém-nascidos, e eu fundei a primeira mentoria de preparação para parto do mundo, a Prep to Birth, que prepara casais para viverem o surreal no dia do parto e não apenas sobreviverem a ele. E esse é o canal das mulheres mais bem preparadas desse Brasil, porque preparada é diferente de estar informada. E hoje você vai ter acesso à informação, mas você já vai ficar aí pelo menos uns 2% mais preparada do que você estava antes de assistir esse vídeo. Nossa, eu diminui bastante a informação desse vídeo, viu? Porque você vai sair daqui, na verdade, com uma outra cabeça. Só que o que eu farei hoje é, digamos que te dar 2% de informação, mas você pode transformar esse 2 em 20% mais preparada, se você aplicar o que eu vou te ensinar aqui hoje, beleza? Vamos passando o vídeo sem mais enrolação. Eu quero dividir esse vídeo aqui em 3 momentos. Primeiro, por que você tem medo de sentir dor? Segundo, onde está a dor do parto? E terceiro, como que você vai fazer para lidar melhor com essa dor no dia do seu trabalho de parto. A gente vai aprender isso tudo aqui, início, meio e fim ainda nesse vídeo, ok? Primeiro, por que você tem medo de parir? Você tem medo de parir porque você escutou a vida inteira que o trabalho de parto, ele é muito doloroso, ele dura muitas horas e a mulher sente muita dor. Você abriu a internet, minha querida, você abriu aí o seu TikTok, seu Instagram, e você vê lá uma blogueira 300 mil seguidores falando pra você que a dor do trabalho de parto é a dor de 50 ossos quebrando. Porque muitas dores, esses dias eu até gosto da influenciadora, ela é mãe de 2 filhos, teve 2 partos normais. E aí ela postou um vídeo lá que o corpo humano foi feito para receber não sei quantas descargas de dor. E a mulher em trabalho de parto recebe o triplo disso. E aí nos comentários o povo, ai meu Deus, eu vou parir, nananã. É isso que você cresceu ouvindo. Mesmo que você tenha uma boa experiência da sua mãe, da sua avó, que você talvez não tenha escutado muitas coisas sobre parto na sua casa, porque todo mundo preferiu cesárea, por exemplo, que é uma coisa muito comum de acontecer, né? Na nossa cultura, principalmente do Brasil. Mesmo que isso tenha acontecido, que ao seu redor as pessoas ali, a sua ambiência, ela não te fale tanto sobre parto, não coloque tanto medo em você, que a gente sabe que não é a maioria, né? Mas algumas têm. Você escutou isso de outras pessoas, você, digamos que, desenvolveu a sua opinião. Porque as nossas opiniões e as nossas crenças, elas são baseadas em coisas que a gente culturalmente foi ouvindo ao longo da nossa vida. Então é difícil você ficar grávida e a sua cabeça não te levar para essas crenças que estão instaladas em você a vida inteira. Beleza? A gente entendeu por que você tem medo da dor? Aí você com certeza tem as suas particularidades, né? Lá dentro da Prep eu gosto de fazer uma sessão de destrave emocional para entender o olhar daquela mulher para o trabalho de parto individual. E aí vem coisas de... Vocês perdoem a minha voz se ela estiver ruim, que eu estou super fã. E aí vem coisas de diversos lugares, tá? Vem história da tia, da mãe, um vídeo que assistiu quando era criança, a primeira vez que viu um vídeo de parto, a tia que acabou acompanhando um parto em casa que aconteceu. Existem várias histórias, a gente conhece histórias de muitas pessoas. E aí você descobre que essa dor, ela tá bem mais enraizada do que essa mulher acredita. Às vezes você tem tanto medo da dor quando você pensa nela, porque quando você era criança, você passou por um procedimento cirúrgico, ou alguma coisa aconteceu com você, e você percebeu o quanto você sentiu dor, e o quanto aquilo mexeu com você emocionalmente, então automaticamente seu cérebro vai te levar para o momento dessa vida onde você mais sentiu dor. Como que você lidou com esse momento? Lidei bem, então eu acho que eu sou boa pra dor. Lidei mal, então acho que eu vou morrer na hora do trabalho de parto. Eu acho que alguma coisa vai acontecer, nem se podia falar essa palavra aqui no YouTube. Enfim, eu acho que alguma coisa terrível pode acontecer comigo. E aí, o que isso acontece e como isso reflete na hora do teu trabalho de parto, tá? Quando a gente tem esse tipo de medo, nosso cérebro, ele entende esse medo e associa este medo a este evento, certo?
A neuroplasticidade, que é a capacidade que nós temos de tanto reprogramar a nossa cabeça quanto de criar conexões neurais sobre um determinado assunto, ela atua durante todos os momentos da nossa vida e também na hora do nosso trabalho de parto. Então, quando o teu corpo entender que tu entrou em trabalho de parto, ele numa fração de 1 a 5 milissegundos vai fazer uma conexão neural dentro desse teu atalho neural e vai remeter o evento àquelas características que esse evento representa para você. Medo, dor, sofrimento, tragédia, felicidade, abundância, reconexão, renascimento, enfim, nós temos aí duas polaridades. Quem tem pensamentos muito positivos e quem tem pensamentos negativos. E o pior é que muitas vezes você tá mentalizando que você vai ter um parto legal, você quer acreditar que você vai ter um bom parto, não, eu tô querendo acreditar que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem, mas lá no fundo seus medos, eles ainda estão ali, não estão sendo trabalhados. Então é como se você estivesse mentindo pra você mesma, mas lá no fundo você sabe que você tá insegura, você não tem aquela segurança plena nesse dia. E essa insegurança lá no fundo, ela vem no momento do teu trabalho de parto como um gatilho. Então algo pode acontecer aí, ou você pode se sentir de alguma maneira e o seu cérebro ter um gatilho com todas aquelas informações ruins e você começar a ficar presa naquela percepção de que o parto é sofrimento, doloroso, muito tempo e tudo mais, que era algo que você lutou contra a sua gestação inteira. Mas o lutar contra não é trabalhar aquilo, certo? Beleza, falamos do primeiro ponto, da crença, do porquê você tem medo de parto e como que isso pode influenciar no teu parto de maneira bem enxuta e bem resumida, tá? Porque a gente precisa de algumas horas e algumas longas aulas para poder conversar sobre isso de maneira mais aprofundada, que é o que eu gosto de fazer dentro da PrEP. Segundo ponto aqui agora, onde tá de verdade a dor do parto? A dor do parto, ela não é inventada, a dor do parto, ela é física, ela vai acontecer, ela é muito individual de cada um. Por que a ciência fala pra gente que a percepção de dor, que a dor do parto, ela é duas coisas? Ela é física e ela é psicossomática. Isso quer dizer que é física porque ela vai acontecer no meu corpo, centralizada ali na região do meu útero, das minhas costas, do meu quadril, dessa região pélvica como um todo, e frente e costas, vamos dizer assim, né? Você vai sentir ali o pé da sua barriga, vai sentir a região uterina, vai sentir, quando você tiver numa fase mais avançada, a região de baixo da sua pelve ali próximo ao seu canal vaginal, ao seu períneo, vai sentir a região da sua lombar ali onde a gente tem sacro e isquio que vão fazer aquele deslocamento pro bebê poder passar, certo? Algumas de vocês já têm aflição só de imaginar esse momento. Então ela é física, só que ela é psicossomática porque a maneira como eu percebo essa dor, ela tem várias influências. A influência mental, que é a maior parte dessa dor, a maior parte da percepção dessa dor é mental, isso é comprovado cientificamente, e ela também é modulada pelos fatores externos que estão ali. Então imagine duas pessoas, nós temos aqui duas Marias, as duas têm a mesma idade, foram criadas na mesma casa, têm as mesmas crenças, elas literalmente são Ctrl-C, Ctrl-V, não vou nem dizer que elas são irmãs. Temos as duas Marias aqui, é como se a gente tivesse a Laís Helena 1 e a Laís Helena 2, tá? A Laís Helena 1, ela tá se sentindo super acolhida, ela sente que o marido dela sabe muito ajudar ela, ela tá se sentindo muito amparada, e não é sobre o que o marido sabe fazer, mas é como o marido sabe fazer com que ela se sinta amparada. Eu tenho gestantes que se sentem amparadas apenas com o cafuné do marido e ele ficando quieto do lado dela contando as contrações. Já outras querem ver a proatividade dele de fazer massagem, de apertar, de pegar água, de ser aquele cara que tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo de maneira excelente durante o trabalho de parto, porque nós somos bem exigentes com os homens nessa hora. Então, assim, temos essa pessoa aqui, a Laís Helena 1. A Laís Helena 1, ela tá se sentindo super acolhida pelo marido, ela tá se sentindo muito confortável no ambiente, ela tem um bom relacionamento com a equipe. Automaticamente, a percepção de dor da Laís Helena 1 vai ser 9, tá? A Laís Helena 2, ela não gostou da equipe que tá atendendo ela não tá se sentindo muito confortável, ela não tá se sentindo confortável com aquele ambiente e ela não tá conseguindo se ajudar, ela tá sentindo que o parceiro também não tá conseguindo ajudar ela. A percepção de dor dela vai ser 14. E não porque a dor tá sendo diferente fisicamente, mas porque o externo tá fazendo com que essa mulher tenha uma percepção de dor diferente. E aí, nessa hora, o que te sustenta e o que banca as suas emoções, que é o que eu falo muito pra vocês lá dentro do meu Instagram, o quanto você banca essa experiência de parto emocionalmente, é o quanto a sua cabeça tá pronta pra lidar. Ela tá pronta pra lidar, porque a gente não tem como controlar todas as coisas dentro do cenário de parto. O parto é um cenário imprevisível, mas você tem como se planejar e como se preparar para tomar boas decisões nesse momento e para ter um emocional que te sustente, sendo você sentindo muito ou pouco amparada. É óbvio, nenhuma mulher deveria ser colocada num estado de vulnerabilidade e colocar, a minha ideia aqui não é te colocar a responsabilidade única de fazer com que essa experiência seja boa, mas você precisa assumir a responsabilidade que a maior parte da experiência boa, vamos dizer assim, ela é construída por você.
mental, física, informativa. Quanto mais você estuda, quanto mais você se prepara emocionalmente, quanto mais você se prepara fisicamente de maneira consciente. Quando eu falo de preparo físico, eu não tô falando de musculação, pilates, yoga e físio. Não é sobre isso que eu falo, tá? Se você caiu aqui nesse vídeo no YouTube de paraquedas e você ainda não me conhece, te convido a dar uma pesquisada e uma procurada aí nas minhas redes sociais, TikTok e Instagram, que você vai encontrar um pouco de como eu falo sobre essa percepção física pro trabalho de parto, tá? Não tiro o mérito do pilates, da físio, de nada disso, mas você precisa de consciência corporal e mobilidade pélvica, que é trabalhado relacionado ao parto, olhando pro sentido parto, tá? Esse não é assunto do vídeo, pode ser um próximo. Você quer que eu fale sobre isso, sobre a preparação física intencional pro parto? Você dá uma comentada aqui pra eu entender que você tá gostando e eu trago ele na semana que vem. O que eu quero que vocês entendam? A dor física, ela existe, ela não é inventada, você vai passar por ela. Só que a maneira como você lida com essa dor no seu emocional, ela influencia. Por isso que a percepção de dor, ela é física e psicossomática. Física, porque no físico ela vai acontecer, você tendo um bom emocional ou não, você estando bem amparado ou não. A física tá ali, não tem o que fazer para acabar com ela, mas existem técnicas e formas de alívio da dor, farmacológicos e não farmacológicos para você lidar com ela. Não farmacológicos, técnicas, massagens, acupressão, acupuntura, várias outras coisas, rebozo, enfim. E farmacológicas, analgesias, gás do riso e todas aquelas outras coisas, epidural e por aí vai, ok? Quando eu entendo que a minha percepção de dor, ela é influenciada pelo externo, o que eu posso fazer? Eu tenho como controlar como o meu externo vai se comportar nesse dia? Não. Eu tenho como criar estratégias, ferramentas, para naquele dia eu criar um cenário legal, a playlist, o pisca-pisca, a musiquinha, o plano de parto, o acompanhante bem informado, ele vai tentar cuidar desse ambiente da maneira como ele puder. Agora, o meu mental, ele comanda pelo menos 90% desse parto. Porque o físico, a partir do momento que o teu corpo vira a chave, vira a chavinha de pum, vou parir, o físico trabalha sozinho, sem que você faça nada. Só que o seu mental pode ficar atrapalhando esse físico de continuar trabalhando. Então, o seu mental pode fazer o seu tempo de trabalho de parto ser maior e a sua sensação de dor ser maior também. É por isso que a gente precisa trabalhar a percepção e a modulação da dor, que é o que nós vamos falar no terceiro, como que você vai fazer isso aí da sua casa. A gente precisa trabalhar essa percepção de dor e modular essa percepção de dor conforme o parto for acontecendo, mas esse é um processo, digamos que de colheita. A semeadura é feita durante toda a gestação, certo? Então, preciso que você entenda que quanto mais difícil é de lidar com aquela dor, mais ela dói. Quanto mais leve é para lidar com aquela dor, melhor é. Por que as pessoas falam para você, doulas, fisioterapeutas, enfim, profissionais da área de assistência ao parto humanizado, falam para que você não lute contra a dor do parto? Porque quando você tenta lutar e quando você se coloca naquele lugar de lutar contra aquela dor, ela fica cada vez maior, maior, maior e é um círculo vicioso que você não consegue sair de dentro. Quando você entende e compreende que você não precisa fazer uma luta com essa dor, ela vai embora e passa, tá? E aqui dentro do emocional nós temos muitas camadas. Eu gosto muito de falar também, eu vou plantar uma sementinha na sua cabeça e a gente vai pular para a parte prática do vídeo. Eu gosto muito de falar sobre o vitimismo na preparação para o parto. Eu recentemente recebi, esse final de semana, um comentário lá no meu Instagram de uma pessoa que falou que os conteúdos que vêm aqui no YouTube, eles são conteúdos com único e exclusivo objetivo de venda, né? E aí eu fiquei pensando, bom, se o meu objetivo fosse só venda, de repente eu poderia só investir em tráfego, né? Invisto e retorno, invisto e retorno, invisto e retorno. E, obviamente, eu quero que vocês conheçam o trabalho todo por trás, porque eu não acredito que a gente consegue se preparar da melhor maneira possível, tá? A melhor maneira possível, ela é modulada conforme a sua realidade. Então, eu, por exemplo, acredito que eu me preparei da melhor maneira possível para o meu trabalho de parto. Na época que eu pari e que eu estava grávida, eu não tinha recursos para investir em mentorias, em cursos, nem mentoria de parto existia, porque eu fundei a primeira, mas em cursos de preparação e tal. Eu gostava muito daquela Sandola, vocês devem conhecer, gosto muito dela, ela fala bastante sobre essa movimentação intraparto, e eu absorvi tudo que eu podia. Todo vídeo no YouTube, toda live, todo conteúdo, eu estudava muito pra isso. E eu acredito que eu me preparei da melhor forma possível na minha realidade, porque eu acordava de manhã pra ler artigos científicos sobre parto, pra conseguir entender mais sobre de maneira mais técnica. Então eu me preparei da melhor forma possível que eu pude. E eu consumia conteúdos de pessoas que vendiam alguma coisa, porque afinal o trabalho delas é esse, assim como é o meu trabalho hoje, né? E eu acredito que a gente precisa se preparar dentro da nossa realidade. Dentro da minha mentoria, eu preparo o melhor possível para quem quer investir dentro da minha mentoria, para quem entendeu que não quer viver o parto no improviso e quer investir em alguém que já trilhou um caminho de preparação, alguém que já leu, alguém que já estudou, alguém que sabe o caminho mais fácil, mais rápido para a gente poder ir se preparar para um parto.
né? Então, eu gosto de trazer essa noção de realidade pra vocês, porque quando a gente fala sobre o preparo e sobre o controle emocional, a gente também fala sobre o vitimismo. Você tem duas opções, tem a opção de falar, ai meu Deus, eu não tenho como investir em nada, eu não tenho como pagar um curso, uma mentoria, ai porque as pessoas são terríveis, elas só querem vender, e elas só querem isso, e o parto vai doer, e se eu não comprar aquele curso, aquele negócio, eu não vou conseguir me preparar. Você pode ficar nesse lugar, e você pode tem tendência a lidar com a sua dor de uma maneira mais específica durante o parto, como você pode olhar para sua realidade e falar assim, ó, o que eu tenho para fazer acontecer isso aqui, então eu vou dar o meu melhor. E eu vou absorver tudo que eu puder, porque a partir do momento que alguém tá falando horas e horas sobre parto, aqui dentro do YouTube, eu tenho mais ou menos umas 50 ou 60 horas de conteúdo aqui dentro. Você imagina 60 horas? Eu não fico 60 horas vendendo pra você. Eu não fico 60 horas te falando sobre a minha mentoria. Eu fico dessas 60, pelo menos umas 58. Eu tô falando e passando conhecimentos que têm o poder de transformar a sua experiência se você quiser. E se você estiver disposta pra isso. A dor do trabalho de parto é a mesma coisa. Se você quiser e se você estiver disposta a se dedicar pra lidar com ela, ela pode ser menor. Não é uma garantia. A gente não deveria estudar para o trabalho de parto e para ver uma experiência de parto mais humana com o objetivo de quero ter um parto normal a todo custo, um parto natural a todo custo. O pensamento deveria ser, eu quero viver uma boa experiência de parto, eu quero saber tomar boas decisões, eu quero estar consciente, informado e preparado. Se eu precisar de alguma intervenção, tudo bem, ela foi criada para isso, que bom. Se eu precisar de uma cesariana, tudo bem, ela foi criada para isso, para salvar vidas, que bom que eu tenho essa possibilidade, esse recurso que as mulheres lá antigamente não tinham. Como que eu posso fazer dentro da minha realidade para me preparar da melhor maneira possível? Como eu entendi que eu vou sentir dor na hora do meu parto e a dor física não tem pra onde fugir, então eu vou preparar o meu emocional pra conseguir bancar essa dor da maneira emocional, porque eu vou sentir menos dor e vou lidar automaticamente melhor com a dor física. Ok? Então é um movimento muito de autorresponsabilidade. Pegar aquilo ali pra você e falar, isso aqui é minha responsabilidade também, qual é o melhor que eu posso fazer dentro da minha realidade. Posso investir em alguém que vai me guiar durante esse processo, que vai me dar as ferramentas e o caminho, a direção mais clara? Posso? Show, maravilha, que bom, né? Que toda mulher pudesse fazer isso. Não posso? Poxa vida, então vou fazer o que eu posso aqui dentro do que eu tenho disponível pra mim, mas sem me colocar num lugar de vítima. Quando a dor do parto chegar, você não pode se colocar nesse lugar de vitimismo se você escolheu passar por ela. E aí, claro, muitas mulheres se colocam, mas elas têm experiências ruins. Eu não quero que você se veja como uma vítima. Eu quero que você se veja como uma protagonista, uma mulher forte, uma mulher que tem capacidade pra fazer isso, uma mulher que recebeu um dom de Deus de gerar uma vida e que Deus fez o nosso corpo para parir uma criança, porque a gente aguenta, a gente banca isso. Fisiologicamente você banca. O que é difícil de bancar é o emocional. Já pari uma criança, gente, dá pra caramba, mas você consegue trabalhar essa sua percepção de dor de maneira emocional pra lidar da melhor forma possível, sem vitimismo. Ok? Não seja uma vítima, seja uma protagonista, seja uma mãe, uma mulher potente demais. E é isso, é assim que você tem que se enxergar na hora do trabalho de parto. Você banca, tá? É só sua cabeça falar pra você que não, mas você fala pra ela que sim. É aquele anjinho e diabinho trabalhando aqui dentro. Um diz que não, você não vai aguentar, o outro diz sim, você foi feita pra isso. Olhe, escolha para onde você quer olhar, direcione seu foco, seus pensamentos durante a sua preparação para o parto, ok? Terceiro, de forma prática, eu vou te passar aqui algumas coisas para você conseguir construir a sua percepção de dor e modular ela durante a sua gestação. A primeira é sentir dor. Sentir dor. Mas isso aqui, vai fazer. Mas isso aqui, vai se dedicar. 10 minutos por dia. Você tem 10 minutos aí no seu dia. Eu sei que você tem. Você fica 6.552 horas grávidas. Em média, não estou contando gestantes que chegam até 40 semanas. Estou contando aqui a curva média de nascimento de uma mulher em primeira gestação. Primeiro parto, tá? Não necessariamente primeira gestação, mas primeiro parto. 6.552 horas grávidas. Você vai falar pra mim que você não tem 10 minutos por dia? Abre o seu tempo de seu relatório diário aí do seu telefone. Quantas horas você fica por dia no celular? Pois já temos uma resposta. Certo, minha senhora? Então o que você vai fazer? Você vai comprar um pente. Putz, eu tinha que pegar o pente, né? O pente não tá aqui. Vamos fazer assim? Comenta muito nesse vídeo que eu vou tentar formatar e pensar num vídeo legal pra trazer pra vocês, pra trabalharem essa percepção de dor. Um vídeo totalmente prático falando da respiração. Você vai ter que clicar muito no gostei aqui nesse vídeo pra que esse conteúdo possa chegar em mais mulheres, ok? Você vai pegar o seu pente e você vai apertar ele contra a sua mão. Aquele pente que é pra ser usado na hora do trabalho de parto, ele pode ser seu melhor amigo durante a gestação, porque quando você aperta ele forte aqui, você tá sentindo dor. E aí você vai fazer o quê? Ai, meu Deus, você não aguenta essa dor, quero ver eu aumentar a dor numa contração. Não, você vai falar, ok, como é que eu vou lidar com essa dor aqui? Como que tem que respirar durante o trabalho de parto? Nossa, gente, tô gripada, péssimo dia pra fazer esse vídeo. Como você tem que respirar?
Respira pelo nariz, eu não vou nem conseguir fazer aqui, eu tô completamente congestionada. Você vai respirar pelo seu nariz fundo, tenta puxar sua respiração aí em pelo menos 4 segundos. 1, 2, 3, 4, segurou a respiração, abriu a boca e soltou ela em 6. Não solta ela, solta ela em 6. Você vai fazer isso muitas vezes. Esse é o primeiro estágio de uma respiração consciente para o parto. Nós temos 4 estágios que nos acompanham conforme o parto vai ficando mais evoluído até a gente chegar naquela respiração de expulsivo que é bem diafragmática e ajuda o bebê a ser empurrado para baixo. Que já tem conteúdo sobre expulsivo mais rápido aqui no canal, inclusive. Vou ver se eu consigo deixar ali algum card aqui para vocês. Então, você vai trabalhando essa percepção de dor, sentindo dor. Como você quer se comportar durante o trabalho de parto? Pega um pente, começa com um, aperta ele 1 minuto e meio inteiro, que é o tempo de uma contração. Relaxa 2 minutos, faz de novo várias vezes, até você ver que você vai se comportando bem. Onde você tensiona quando você tá sentindo essa dor? O que você pensa? Você vai ter aquele perfil de gestante que fica sentindo a dor e fica falando: ai meu Deus, não vou aguentar, nanana. Ou você é aquele tipo de gestante que vai ficar respirando? Como você quer se comportar no dia do parto? Imagine como você quer atuar no dia do seu parto. Literalmente, é como se você estivesse ensaiando para uma peça teatral, assim. Como que você quer se comportar nesse dia? Eu quero ser uma gestante calma, consciente e no controle. Eu sou essa mulher no dia a dia? Não sou, pois eu me tornarei até o dia do parto. É uma decisão que você toma. Então, você vai apertar esse pente aqui, vai fazer a sua respiração de maneira consciente várias vezes, imitando, simulando períodos de contração. E até o dia do parto você vai levando, vai de um pente, vai para 2, tirou o pente, vai pro gelo, vai trabalhando essa sua percepção de dor. Outra coisa, segunda coisa que você vai fazer, você vai falar frases de autoafirmação pra você. Obviamente, a frase de autoafirmação solta não é nada, mas você precisa entender que seu corpo é potente, que você sabe parir, que você é consciente. Você vai trabalhar isso, você vai, digamos que, conversar com você mesma, como você quer agir nesse dia, quem você é, tá? Eu sou uma mulher dedicada, eu sou uma mulher consciente, eu sou uma mulher que se prepara de verdade, que anota as dúvidas que tem, que vai em busca das respostas, que trabalha a percepção de dor. Você precisa acreditar que essa experiência vai ser boa pra você. E a gente só confia na gente mesma, a gente só vê potencial quando a gente sabe que a gente tá se dedicando. Geralmente quem procrastina muito acaba tendo uma autoestima mais baixa, porque não consegue acreditar que consegue fazer aquilo que se propõe. Então você precisa mostrar pra você que você tá fazendo aquilo que você se propõe pra viver uma boa experiência. Senão você duvida de você mesmo dentro da sua cabeça. E aí a sua chance de ter uma boa experiência ela é muito pequena. E terceiro, mas não menos importante, você vai mentalizar, enquanto você estiver treinando essa sua percepção de dor, você vai fechar os seus olhos e você vai se imaginar parindo lá na hora do parto. Como você quer se comportar? Se imagina respirando tranquila, se imagina a contração vindo, ai, como você quer lidar com ela? Você vai literalmente viver o seu parto na sua cabeça por vários minutos, não é fechar o olho e imaginar. Enquanto você tá ouvindo a sua música que você quer ouvir no dia do parto, enquanto as luzes estão baixas, enquanto você tá sentada na sua bola de pilates, rebolando, apertando seu pente. Você vai fazer simulações de parto, que é o que eu falo para as minhas mentoradas fazerem, que é o que vai te deixar mais próxima de viver o surreal no dia do seu parto e não apenas sobreviver a ele. Eu espero que esse vídeo tenha dado uma clareada na sua cabeça, que você saia daqui uma mulher diferente da mulher que clicou nesse vídeo na hora que viu o título aqui, certo? Se você não é inscrita no canal ainda, se inscreva, me acompanhe nas redes sociais também, vou deixar mais informações aqui embaixo, o link de aplicação da minha mentoria também tá aqui, e eu espero que você viva o surreal no dia desse parto e que tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo pra você e até o próximo.